Eis a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas, olha, não tem nada. Por quê? Por quê? Ninguém nos convidou. Por quê? Por quê? Ninguém nos convidou. Eis a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas, ó, que jantarada. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Olá, seja bem-vindo a este nosso momento onde nós queremos estudar sobre a Santa Igreja Cristã, a lição 22 do Manual de Instrução Cristã com Jesus. Livro este que é dedicado para a instrução das crianças e adolescentes a respeito das principais doutrinas cristãs, mas também serve para que nós possamos refrescar a nossa memória, relembrando os ensinamentos que aprendemos no Catecismo Menor de Martinho Lutero, assim reforçando a nossa fé e evitando, que nós confessemos ou caiamos em erros doutrinários ao longo da nossa caminhada cristã. Seja bem-vindo a este momento e eu convido você a falar com Deus em oração para que nós possamos, de coração aberto, aprendermos a palavra de Deus que aqui vamos estudar. Senhor amado Pai, te rendemos graças pela tua bondade e misericórdia em providenciar-nos também estes meios para que as tuas sãs doutrinas cheguem aos nossos corações e assim também nos motivar a viver uma vida fiel aos teus ensinamentos, confessando sempre a fé em Cristo como o único e suficiente Salvador. Louvamos e agradecemos o teu santo nome por nos reunir na Igreja de Cristo, aquele que nos dá a salvação e que nos levará para junto de si no céu. Por Cristo nós oramos. Amém. Ok, então nós vamos dar início a este momento de aprendizado, de aula, como falado. Hoje o tema é a Santa Igreja Cristã, lição de número 22. O que precisamos então iniciar ou começar a nossa aula é entendendo e recordando um pouco daquilo que Lutero explica sobre o terceiro artigo do Credo Apostólico, onde ele coloca, para nós que com a nossa razão ou força não podemos crer em Jesus Cristo, o meu Senhor, e nem vir a Ele. Então, nós como seres humanos, com a nossa intelectualidade, com as nossas filosofias, as construções do nosso pensamento, da nossa razão, nós não podemos adquirir a fé, mas a fé é uma ação do Espírito Santo. Por isso, nós também podemos concluir que, sem a ação do Espírito Santo, não haveria nenhum crente e nenhuma igreja existiria. Pois a igreja é a comunhão dos crentes, a comunhão daqueles que creem, o conjunto de pessoas que confessam a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador. Assim sendo, o Espírito Santo é quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É o Espírito Santo quem nos dá a fé. E por isso é também Ele quem nos reúne e nos congrega em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos faz ser o corpo de Cristo, estar ligados a Cristo. E Cristo, por diversas vezes no Evangelho, faz esta imagem, Quando ele fala do corpo de Cristo, quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, também quando o próprio Cristo fala
dos ramos e da videira, né? Precisamos estar ligados na videira para que possamos produzir frutos. Então, por meio da ação do Espírito Santo, nós somos congregados em Cristo e formamos a Igreja de Cristo Jesus. Não somos um ramo único, mas somos um conjunto de ramos conectados em Cristo Jesus, para que juntos possamos produzir, então, os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Então, seguindo, né, a Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, e Lutero fala que o Espírito Santo é quem nos chamou pelo Evangelho, nos iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Então, é o Espírito Santo que também chama, congrega, ilumina toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo é o Espírito Santo quem conserva na verdadeira e única fé. Então veja que a ação do Espírito Santo é essencial para a existência da igreja. Portanto, a igreja não é uma obra humana. A igreja é uma obra de Deus entre nós. É Deus quem nos reúne, quem nos congrega no amor de Cristo. Então, é Deus quem nos dá a fé e nos faz estar juntos. Por isso, na carta aos Hebreus, né, no capítulo 10, versículo 25, o autor diz assim: não deixeis de congregar, como é costume de alguns, quanto mais ao verem que os dias se aproximam. Tá? Então, veja o reforço que o autor dá, né, e a importância que o autor dá para o congregar, para o estar em comunhão, em conjunto. Né? A fé não é algo que se vive no individualismo, mas a fé se vive em comunhão com Deus e com as pessoas, que também confessam a mesma fé. Por isso a palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia. Ora, o que é uma assembleia? É uma reunião, né? É uma reunião de pessoas que creem em Jesus como Salvador. Tá? Então, esse é o sentido original da palavra igreja, ok? Agora, hoje em dia, né? Como nós interpretamos quando ouvimos a palavra igreja? Nós pensamos em templo, pensamos em denominação religiosa, em comunidade ou congregação. Por exemplo, quando você marca, por exemplo, um encontro com uma pessoa e o templo é uma referência, você diz, olha, eu vou estar te esperando em frente à igreja, ou fulano mora em frente à igreja. Então, o templo passa a ter esse sentido de igreja, né? O prédio. Denominação religiosa, as pessoas perguntam, você é de qual igreja? E aí as pessoas dizem, eu sou católico, eu sou da igreja luterana, eu sou da igreja assembleia, eu sou dessa ou daquela. E ainda a comunidade ou congregação, né? Quando nós, de uma mesma denominação religiosa, nos reunimos, né? Então, diz, eu sou da igreja de Piabiru, da igreja luterana de Piabiru, da minha congregação. Então, eu penso em igreja, eu penso também na minha congregação. Mas a pergunta que eu faço agora é, quando Cristo vier para julgar os vivos e os mortos e levar para o céu a sua igreja, ou seja, todos aqueles que viveram a fé em Jesus como Salvador, que confessaram esta fé em Jesus como Salvador, quando Cristo vier para levar esta igreja para o céu, ele levará o templo, ele escolherá uma denominação religiosa para levar, ou será que ele levará uma comunidade, né? Uma comunidade ou congregação e assim por diante? O que é que Cristo vai levar? Entenda que Cristo levará todos os cristãos que espalharam pelo mundo, né, viveram espalhados pelo mundo em todos os tempos, confessaram a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador.
Isso é o que Cristo vai levar. Portanto, igreja não é o prédio, apesar de que eu posso usar sim essa referência. Igreja, usando o templo, né? Chamando o templo de igreja, mas eu tenho que ter consciência de que a igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas que congregam ali no prédio. O prédio é apenas o local onde a igreja se reúne. A igreja são as pessoas. Tá? É importante o templo, por quê? Porque ele passa a ser uma referência física da fé, né? Dentro da sociedade, da fé que um grupo de pessoas confessa. Então ele passa a ser a presença física, né? A referência física da fé cristã. Então é importante sim o templo. Mas eu tenho que entender que o templo, a estrutura, deve servir às pessoas que se reúnem no corpo de Cristo, como o corpo de Cristo, ok? Cristo também não escolherá uma denominação religiosa. Lá no céu não haverá lugar para católicos, luteranos, presbiterianos. Não, lá não haverá essas divisões. Não. O que haverá lá no céu são os crentes em Cristo Jesus. Todos aqueles que confessaram a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador estarão lá no céu, tá? Independente de qual denominação pertencem, ok? E a minha comunidade e a minha congregação, né? Ao pensar, eu também tenho que entender que a minha comunidade, a minha congregação não é a totalidade da Igreja de Cristo, não representa toda a Igreja de Cristo, mas é a manifestação visível da Igreja de Cristo. E nós já queremos falar agora, então, sobre igreja visível e igreja invisível. Bom, a comunhão dos santos, como nós vimos, né? Ela é a totalidade de todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Mas esta igreja, ela é dividida entre visível e invisível. O que vem a ser isso? O que vem a ser igreja visível e igreja invisível? Bom, vejamos. A igreja invisível são os que creem em Jesus e foram lavados de seus pecados e por isso formam a comunhão dos santos, né? Quando confessamos no credo apostólico, nós dizemos assim: creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Ora, mas que santos são esses que cometem erros e falhas todos os dias? Se eu digo que creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, e eu estou ali congregando, eu estou dizendo que eu faço parte dessa comunhão dos santos, logo eu sou santo. Mas eu tenho pecado, eu cometo pecado durante a semana, então que santo eu sou? Veja bem, a santidade que nós confessamos não está em nós mesmos por nossos méritos ou por nossas obras, mas a santidade está em Jesus Cristo, pois é Jesus que com sua obra nos concede o perdão do pecado e nos purifica para ele. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 27. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja bem, quem é que age para salvar a igreja? É Cristo. Ele se entrega na cruz para que as pessoas, a igreja, fosse salva. E aí, com esse ato de Cristo, ele santifica a igreja. Né? Para santificar a igreja, purificando-a com lavagem da água e pela palavra. O que é isso? Palavra e sacramento são os meios da graça. Então, como é que a obra de Cristo é transmitido para a igreja, para as pessoas que se congregam? Por meio da palavra e dos sacramentos, tá? E através desses meios o Espírito Santo cria a fé. Crendo em Jesus, ou seja, tendo fé nele, nossos pecados são perdoados. Logo, nós somos apresentados diante de Deus sem nenhuma mancha, porque Cristo nos perdoou. Sem nenhuma ruga, porque Cristo nos deu a sua vitória. Então, nós somos apresentados de uma forma santa e irrepreensível. De novo, não pelo nosso comportamento, porque somos pecadores, sim, né? Mas
pecadores perdoados, purificados e santificados por Cristo Jesus. Por isso somos a comunhão dos santos. Essa é a igreja. Esta igreja se manifesta no mundo inteiro. Como dito antes, ela não pode ser resumida, reduzida a uma denominação, a uma congregação em específico. Mas pessoas do mundo inteiro que confessam a Jesus como único e suficiente Salvador, independente da denominação que frequentam, se tiveram contato com a palavra, com o batismo e com a Santa Ceia, conforme Jesus Cristo nos deixou, e por isso passaram a crer em Jesus como Salvador, estas pessoas pertencem à Igreja de Cristo Jesus, que é a comunhão dos santos. Como falei antes, Cristo não vai vir buscar um prédio, uma denominação. Cristo virá buscar os crentes, tá? Os crentes, aqueles que creem em Jesus como Salvador. E por isso, nesta mesma igreja, é Cristo quem conhece aquele que crê. Então, nós vivemos num país falado cristão, mas sabemos que entre nós existem os cristãos hipócritas. Nós não podemos julgar, mas sabemos que eles existem. Eu não sei identificar quem é um cristão hipócrita. Eu não sei. Mas a palavra de Deus nos fala que entre nós existem os hipócritas, que são aqueles que dizem que creem, mas não creem, que vivem um cristianismo fingido, por conveniência, por costume, por tradição, por bons valores, que aliás o cristianismo aplica bons valores na sociedade, então as pessoas acham interessante seguir como se fosse um modelo, uma filosofia de vida, mas não confessam a fé em Jesus como Salvador. Porém, seguem todos os ritos, seguem toda a tradição, todos os ensinamentos do cristianismo. E conseguem enganar, então, as pessoas, mas não enganam a Deus. Portanto, é invisível também porque Deus é quem olha no coração e saberá identificar quem é o verdadeiro crente e quem não é. Deus é quem fará isso no dia do juízo final. Por isso ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu, como cristão, ser humano, não consigo fazer esta diferenciação. Lembrem-se, é Deus quem separará o joio do trigo. É Deus quem fará essa separação no dia da colheita final. Bom, e a igreja visível os cristãos de uma determinada região, de uma determinada localidade, que confessam a única fé em Jesus como Salvador e se reúnem ali em grupo para ensinar e confessar a fé cristã. Então, a igreja visível é uma manifestação local da igreja invisível. A igreja invisível é a totalidade dos crentes, em todo o mundo, em todos os tempos, que confessaram a fé em Jesus como Salvador. Essa igreja invisível, ela se forma em grupos em vários lugares, para que assim possa se cumprir a missão de Jesus, dada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículos 19 a 20, onde Jesus nos diz assim: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mais uma vez, em que consiste a missão de Deus? A missão que Cristo nos dá. Ela tem como objetivo administrar corretamente palavra, batismo e Santa Ceia, para que por meio destas ações, por meio destes meios, o Espírito Santo possa agir nos corações das pessoas e trazê-las à fé em Cristo como o único e suficiente Salvador. Explicado o que é a igreja visível e invisível, nós seguimos com os sinais da verdadeira igreja de Cristo. Ora, quando nós olhamos para a nossa cidade, nós vemos várias denominações e muitas placas de igreja. Aqui em Piabiru, onde nós estamos morando, no estado do Paraná, nós somos uma cidade que tem mais ou menos 12 mil habitantes. Eu não tive a curiosidade de contar quantas
placas de igreja existem, né? Ou seja, quantas denominações existem na cidade. Mas são muitas, muitas. Isso é porque também nós vivemos num país que temos liberdade religiosa. E as pessoas podem, elas podem, né, ter a sua liberdade de congregar-se naquilo que elas acharem conveniente. Mas, por outro lado, né, isso é bom que assim seja, que é bom que assim aconteça, mas, por outro lado, precisamos cuidar para não sermos enganados por falsos profetas e falsos mestres. Então, como identificar uma verdadeira igreja? Será que todo lugar que tem a palavra igreja é realmente uma manifestação da Igreja de Cristo? Será? Né? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, tudo que fala de Deus é bom. Opa, cuidado. Será que isso é verdade? Então vamos ver. Deus quer que a sua palavra ela seja ensinada corretamente. Assim as pessoas conhecerão os seus pecados e poderão saber que Cristo é o único e suficiente Salvador. Quando Deus prometeu o Espírito Santo para vir ao mundo, Jesus disse, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo sobre o seu pecado. Veja bem, qual a missão do Espírito Santo? Convencer o mundo sobre o seu pecado. Portanto, os sinais da palavra de Deus passa por os sinais da Igreja de Cristo Jesus, aonde a verdadeira igreja está presente, passa por uma correta pregação da palavra, onde aponta a administração correta de lei e evangelho, apontando para o ser humano como pecador, necessitando então da graça e do perdão de Cristo Jesus. O ser humano como pecador, lei, e o evangelho, a graça oferecida por Cristo na cruz. Tá? Então, este é o primeiro item. Pregação da palavra com correta administração de lei e evangelho, onde mostra o ser humano como pecador e mostra a salvação em Cristo Jesus. E também, assim, a administração do batismo e da Santa Ceia conforme instituídos por Cristo na Bíblia Sagrada. Então, estes são os sinais da presença da verdadeira Igreja de Cristo Jesus. Então, dentre todas as denominações que existem, você pode ter como critério, né, para identificar ali se é uma manifestação da verdadeira igreja, se estiver acontecendo a pregação correta da palavra de Deus e a administração do batismo e da Santa Ceia conforme Cristo mesmo instituiu. E observem bem, estas duas coisas devem andar junto. Pregação correta da palavra e a administração do batismo e da ceia como Cristo instituiu não são separáveis. Ok? Não são separáveis. Aqui ensina corretamente a palavra, mas administra o batismo e a ceia de uma forma diferente da Bíblia. Então não ensina corretamente a palavra. Porque aquele que ensina corretamente a palavra administra aquilo que Cristo instituiu de maneira correta. Aqui administra conforme Cristo instituiu, mas não prega a lei e evangelho, prega sim uma autoajuda. Bom, então não está também fazendo tudo aquilo que Cristo nos deixou. Veja bem, o fazer discípulos está interligado, conforme Mateus 28, versículos 19 a 20, onde ele diz assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Então o E faz parte, né? É uma conjunção ali. Não é vírgula, mas é uma conjunção, onde uma coisa faz parte da outra. Por isso, pregação correta da palavra e a administração do batismo e da ceia, conforme Cristo instituiu, são os sinais para identificar a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Por isso, a igreja não é identificada por um prédio bonito, né? Uma congregação de crentes verdadeiros em Cristo, não é identificada por um prédio bonito, por um prédio grande, por uma manifestação emocionante, algo que nos traz emoção. A verdadeira igreja, ela tem que estar alicerçada em Cristo, na palavra.
Isso, para ser verdadeira igreja, não é preciso de um prédio bonito, mas é preciso ter palavra, batismo e Santa Ceia. E podemos nos reunir até mesmo embaixo de uma árvore. Tendo estes elementos que Deus nos dá, nós somos ali Igreja de Cristo Jesus. Ok? Seguimos então. Vemos também o alicerce da igreja. Pensamos na igreja como um prédio agora. Mas eu não estou falando do prédio templo. Eu estou falando da comunhão de pessoas, né? As pessoas se congregam em um objetivo, um alicerce, né? Então, qual é o alicerce da igreja? Qual é o fundamento da igreja? Cristo é o alicerce da igreja. Assim, quem já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para morada de Deus em espírito. Então o apóstolo Paulo está nos falando na carta aos Efésios, no capítulo 19, versículo 22, que Cristo precisa ser o fundamento, a pedra fundamental da igreja, o alicerce da igreja, né? Cristo não é um ser humano, mas é Cristo. Portanto, se Cristo for tirado do foco da igreja, da sua pregação, a centralidade de Cristo na sua mensagem com a sua obra na cruz para perdão dos nossos pecados, então nós deixamos de ser verdadeira igreja. Se nós deixarmos de pregar Cristo, não seremos verdadeira igreja. Poderemos até reunir pessoas, poderemos até ser uma comunidade de autoajuda, poderemos até ser uma comunidade que promove o bem social, a ajuda social. Mas se Cristo for tirado, nós não seremos igreja. Passaremos a ser uma ONG, como qualquer outra, organizada em forma de sociedade. Mas não seremos igreja. Cristo é o fundamento. Cristo precisa estar na mensagem anunciada pela igreja. Cristo precisa estar na vida, na confissão da igreja. Cristo precisa estar na administração correta dos ritos de batismo, Santa Ceia e assim por diante. Enfim, queridos, Cristo é o alicerce da igreja. Se Cristo for tirado, é como retirar o fundamento de uma casa. Ela desmorona. Tá? Então, que Cristo Jesus possa sempre estar em nossos corações, através da sua palavra, nos santificando. E que o Espírito Santo, então, possa nos congregar sempre no amor de Cristo, fazendo com que estejamos em comunhão uns com os outros e também com Deus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da palavra. Um grande abraço e até mais.